Aqui também já está. E... Portanto, eu vou fazer as perguntas, mas o Torre responde à vontade, Sim, como quiser, está em sua deixa-te casa. iniciar, eu... Sem Força! Oh, melhor! Diga, Torre. Quando puderem, digo. Já pode? Pode. Já está? Ora, então, como poderão ver, tenho aqui esta companheira que se chama Saudade, que me vai auxiliar a recordar a minha própria vida. Enfim, acho que irei percorrer um pouco a minha cidade, os sítios aonde vivi, aonde brinquei, aonde flui a vida, aonde sofri. Enfim, e só umas palavrinhas. Eu, quando fui menino, ensinaram-me o rumo de ser chefe, permanentemente chefe. Fui para a Mocidade Portuguesa, ensinaram-me a ser chefe de castelo. Fui para a profissão, ensinaram-me a ser chefe de escritório. Emigrei pelo mundo fora, fui para Moçambique, ensinaram-me a ser chefe administrativo. Enfim, uma longa vida. Fui para a França, ensinaram-me a ser chefe de um departamento de eletricidade. Enfim, tudo isto. E um dia veio o preconizado Dia da Liberdade para os portugueses. Um dia que se levantou há 38 anos e por aí fora fui aprendendo o que os outros me diziam acerca da liberdade. E tanto andei, buscando a liberdade fora de mim, que até acabei por encontrar a liberdade dentro de mim. A partir daí, pois tenho uma história para contar que pode interessar, pode não interessar, uma história com milhões de vidas a tem, e pronto, vamos começar. Tudo merece desculpa, com verdade e boa fé, afinal ninguém tem culpa de ser aquilo que é. Muito bem! Então, Torre da Guia nasceu aqui, não foi? No Porto? Eu nasci, adivinho, este mundo de uma fidalguice. No tempo em que as senhoras engravidavam, também sonhavam em terem maridos fidalgos, príncipes, e depois tinham vergonha dos amores que faziam. E portanto a minha mãe, que era uma mindelense, ali da terrinha de Mindelo, Vila de Conde, nas suas primeiras tentativas de vindo ao Porto, encontrou um damo de senhor que era meu pai, mas já era uma pessoa comprometida. E quando engravidou, para se esconder da vida, arranjou habitação ali na rua Doutor Alves da Veiga, na Selva Casa do Tinoco, que tinha fama de acolher essas senhoras que engravidavam inopinadamente. E ali nasci, lá numa janelinha por onde entrava o sol, e ali estive durante uns tempos, fui muito bem tratado. Ainda hoje tenho a imagem do patrão da casa, do seu Tinoco, ainda hoje tenho a imagem da varanda, ainda hoje tenho a imagem de quando me debruçava e havia uma tabuleta a fazer reclame aos pneus da Michelin. E quando é que descobriu que era poeta? Isso nunca descobri. Como acabei de dizer no início, ensinaram-me a ser chefe. E houve uma altura então bem que abandonei essa teoria. E hoje o que é que sou? Sou apenas aquilo que os outros acham que eu sou. Porque essa coisa de poeta, eu nunca me chamei a mim poeta e nunca fiz nada para ser poeta. Os outros é que dizem. Poeta em diversos sons. Poeta elevado, poetaço. Dentro desse aspecto, a palavra poeta tem uma carga que é mesmo a carga que merece. Porque um poeta é tudo isso. É desde Aleixo, que é o chão, até Camões, que está no céu. É esse o grande percurso que as palavras têm. Depois, pelo meio, todas essas coisas. E parece que já houve na nossa história um refinado poeta que queria ser mais do que Camões.
que era o chamado bocage. Bocage tal, que quando abria a boca agia. Daí talvez a palavra bocage. E que episódio é que marcou assim mais na sua adolescência, ligado com a poesia? Ora, o maior episódio que me marcou foi que eu já fazia os versinhos e os meus pais sentiam um orgulho que o Piolito tivesse assim uma tendência para fazer versos, porque afinal os versos eu aprendi-os na escola a dizer em conjunto aqueles versos que vinham no livro da primeira classe. E eu gostava daquela cantilena. E acho que os meus amigos de escola também gostavam daquela cantilena, que puxava uma coisinha para fazer versos. Até que um dia, ali na velhinha camisaria Confiança da Rua de Santa Catarina, fizeram um concurso de quadras que davam camisas de tirilene, que eram umas camisas que naquele tempo estavam em plena moda, àqueles que fossem fazendo boas quadras. E eu, claro, também procurei buscar o meu cupomzinho, fui lá à quadrazinha e passado uma semana fui chamado para receber 12 camisas. Mas independentemente do prémio das 12 camisas, aquilo que eu mais gostei, que eu depois até lá levava aos meus amigos à montra, era que a minha quadra estivesse exposta em paragonas grandes, em letras grandes. E há assim algum poema? Para que na vida andar, Ai, não se lembra. correndo de um caminho torto, se todas as ruas vão dar à confiança do Porto. Foi assim que eu ganhei. Muito bem. Que era uma quadra que até nem sabia que era publicitária, mas eles acharam aquilo uma quadra interessantíssima. Pronto, e daí eu escrevia muitos versos, muitas coisas lindas às raparigas que vinham a pedir namoro na revista Plateia. E eu então, naquela altura, ainda tinha capacidades de colecionador de ideias, tinha uma namorada em cada distrito de Portugal. E tive uma grande paixão em Elvas, numa rapariga que se chamava Maria Celeste Barros Miranda, que tinha o apelido conjugado de Missete. Uma grande paixão, encontramos, estivemos um com o outro, depois eu abandonei-a. Depois eu mais tarde fui para a África e eu, como lhe respondia, ela veio com os pais aqui à minha casa à Boa Vista perguntar o que é que era feito de mim. E eu nessa altura até já estava casado. Coisas interessantes. Eu então para essa rapariga escrevia-lhe poemas assim Algum assim que se lembra? outras. Agora tenho memórias escritas disso, mas agora já as palavras Mais recentes. começaram a entrar todas em... e então eu tinha a mania de estender o nome das meninas na vertical e depois começava a fazer versos e aquilo maravilhava, o que se chama o acróstico. Eu fazia os versinhos e elas, isto é para mim, isto é mesmo meu, eu não vou buscar isto ao outro lado. Bem, daqui nasce essa maneira de fazer versos. Sei que eu numa altura, e eu ando há muito tempo para investigar isso na biblioteca, numa dada altura da minha vida eu fui acusado de insubordinação no exército. E claro, fui preso, fui detido e fui conduzido à prisão militar da Trafaria. Dentro dessa prisão aproveitaram a minha habilidade para auxiliar do escritório, que eu francamente até comecei a gostar de estar preso, porque eu era muitíssimo bem tratado. Muitíssimo bem tratado, então eu continuava com essa... Eu continuava com essa mania de escrever versos, de fazer versos às miúdas. E aí na prisão da Trafaria que havia um companheiro de prisão que andava sempre a cantar o fado. E cantava o fado bem, a tagarelar, a cantar o fado sozinho. E a malta, como é costume, os nossos amigos, é que às vezes nos põem aqueles apelidos que nos chateiam, nós chamávamos a ele o estraga ao fado por andar sempre a cantar fado.
E então esse indivíduo é que praticamente me abriu os olhos para o fado. Pediu-me para eu escrever versos para o fado, etc. Mas depois aquilo acabou, eu vim para casa, ele foi para casa, e um dia qualquer vou a subir aqui uma rua no Porto, ali a Rua de Loureiro, e ouço lá de uma tasquinha um som a sair e por ali fora, e ouvi os versos, alguém a cantar versos. E fui ver quem é que cantava aqueles versos, porque aqueles versos pareciam meus. E vejo lá Nuno da Guiar. Mas quem é este Nuno da Guiar? Consegui que a senhora, a dona do Tasco, me abrisse a máquina, me tirasse a capa de disco, e então vi no rosto do indivíduo que lá estava o tal estragofado que cantava o fado na tarfaria. Pois, a partir desse enlace, esse indivíduo veio para o Porto. E então aí, com essa coisa é que eu comecei de facto a fazer versos para as músicas de fado, para músicas de cantigas, para essas coisas todas, e comecei até a interessar por fazer versos. Porque, entretanto, o ponto que eu considero mais alto e mais capaz, porque foi isso esse concurso de poesia é feito entre pelo menos 5.000 participantes. Eu já andava há muitos anos a concorrer, eu concorria isso, e em cada ano sofria sempre um desgosto, que eu estava sempre à espera que a minha quadrazinha fosse premiada e nunca mais era. Até que finalmente no ano de 2001 ganhei ali o primeiro prémio no Jornal de Notícias, que é aquilo que eu considero para mim uma coisa que conforta imenso uma pessoa que faz. Aí está. Ora então, eu considero que isto seja importante para os jovens a partir dos 12, 13, 14, 15 anos, até aos menos jovens, para aqueles até 80 e 82 e 86, que ainda não se encontraram no meio deste... ainda não encontraram uma resposta para si mesmos. Toda a gente sabe que por volta dos 14, 15 anos, dentro do meio desta idade, que todos os jovens despertam para o chamado complexo da vida humana que se chama sexo. E por aí caminhamos até uma dada altura em que eu estou com uma conversa com um tio meu, muito mais velho do que eu dei-me a curiosidade de lhe perguntar. Ele era um regressado de França, ele era naturalizado francês, tinha filhas francesas, e como ele andava lá na aldeiazita de Tasco em Tasco a beber as suas pinguinhas, porque ele era a maravilha dos tasqueiros de Mindelo, eu perguntei-lhe: "Oh tio, há quanto tempo não faz sexo?" "Oh rapaz, oh tio, mas então não, pá. Olha que a gente começa como acaba. E eu agora tenho todas as mulheres que quero." "O quê, tio?" "É verdade, só agora é que descobri." "Mas como?" "Com as minhas mãos, com as minhas duas amantes." Ora, eu fazendo este reflexo, nós começamos a nossa vida de jovens com as nossas duas amantes. Nós também, quando somos pequeninos, fazemos amor com a vizinha, com a Laurinha, com a Joaninha, até com a velhinha, com a dona Felisvela. Ora, todo este contacto, e assim como temos desafios dos nossos amigos para tomarmos esse contacto sexual a sério, que nos desafiam, "Ó fulano, anda daí, ó fulano", também na velhice, tal e qual eu fui falar com o meu tio, há quem desafios velhotes ainda a meterem-se outra vez nessa trágico-comédia a que eu chamo a vida sexual. Ora, isto só para dizer e concluir que o ser humano em si, sozinho, tem duas amantes à partida e tem duas queridas amantes à despedida. E, portanto,
acho que complicar muito mais este assunto para fazer filmes, dramas, teatro, tragédia, comédia, todas essas coisas que hoje já têm feito uma vida dos mais curiosos, acho que está muito bem explicado que talvez faltasse esta mensagem das nossas queridas amantes, que são estas duas mãos. Muito bem, é isso mesmo. Então, Torradinho, algum poema que nos queira aí... Tem assim alguma coisa presente? E tem assim alguma história de um desamor qualquer? Isso, desamores... É o que não falta, um poeta tem que sofrer. Eu chamo essa coisa da história dos nossos amores, eu chamo os amores tão delicados. As chamadas funções da delicadeza dos diversos aspectos entre o amor e o desamor. Então qual foi o episódio que... Isso tem que ser. O episódio foi aquele que eu ainda hoje mais alimento e tenho na memória, foi aquele em que eu estava quase a fazer amor e nunca fiz. Foi uma grande desilusão, que eu estava nessa altura de veras apaixonado. E eu penso que quando um indivíduo está apaixonado por uma mulher, que sente toda a espécie de... está apaixonado a sério, que sente toda a espécie de temores, que sente toda a espécie de espírito guerreiro, que sente toda aquela mistura que não sabe mesmo o que é que há de fazer de si. Ora, quando se chega a um ponto desse, o indivíduo está mesmo apaixonado. E é uma boa desilusão da minha vida, ainda hoje recordo, fecho os olhos e vejo a Manuela. Fecho os olhos e vejo-a perfeitamente, não sei o que é feito dela, se ela está viva, se já partiu. Porque de resto na vida o chamado amor e desamor é uma consequência que em questão de desamor vai diminuindo. Quer dizer, aquela nossa afeição verdadeira que temos à partida vai-se diluindo até que tornamos isso num processo do qual já desconfiamos. Já não acreditamos que possa voltar esse bom aspecto de sentimento. E por isso começamos a vulgarizar e tornámos-nos absolutamente máquinas sexuais, digamos assim. Então, e essa Manuela foi a paixão da sua vida? Foi a chamada paixão que eu queria casar com ela, eu queria viver com ela, eu queria ficar com ela, eu sentia em redor que havia um apoio tácito entre as pessoas, só que talvez a única coisa que os outros não deixaram concluir esse amor foi porque ela era um pouco mais velha do que eu, era mais velha do que eu, 6 anos. Talvez essa diferença naquele tempo, e eu tinha 17 e ela já tinha 20 e tal anos, havia ali aquelas pessoas que diziam, isto não vai dar nada, porque às tantas ele descobre qualquer coisa e depois isto não dá nada. Ora, portanto, todas estas cenas, que se passam na vida e que se passam normalmente aí com qualquer jovem que seja, desde o jovem menos bem colocado na sociedade, como eu até penso que os jovens menos bem colocados na sociedade são aqueles que melhor fazem amor à partida, porque os outros estão completamente manietados e algemados para o fazer. Tinha mais crayons. Mas então o que é que correu mal? Foi só a idade? Foi só a incapacidade de não podermos avançar. Se bem que ela por vezes tivesse tentações de o fazer, mas ela também se guardava. Porque nós íamos passear, chegávamos a situação em que eu pensava, queres ver que ela me vai beijar agora, e não me beijava. Suponho que ela às vezes aguardasse até que eu me atirasse a ela e eu não me atirava. Era assim ali uma espécie de um ímã que estava pronto
a funcionar, mas que quando chegava o momento do clique não funcionava. E ela não é inspiração para os seus poemas, a tua Rodrigo? Foi durante muito tempo, esse sofrimento? não, é essa fase que eu digo, quando eu digo, por exemplo, uma palavra bom dia, meu amor. Quando nós dizemos esta palavra diluída que não se refere a ninguém, talvez seja ela a funcionar nesse enlevo em que me expresso. Boa noite, meu amor. Adeus, meu amor. Esse meu amor genérico que nós por vezes guardamos terá vindo de algures. Assim como nós dizemos meu Deus, por exemplo, às vezes, e por vezes se começarmos a falar de Deus, até há pessoas que, não, eu não acredito. Eu acredito ou não acredito, quer dizer, dizemos assim a expressão que se resume a um todo, a um conteúdo que nós trazemos, até nem sabemos às vezes explicar de onde. Então é um homem de amores, teve muitos amores, mas teve uma mulher que foi casada. Evidentemente, isso é uma história muito interessante. Ora, fui cultivado numa sociedade em que o jovem tinha por ética pessoal casar com uma mulher que fosse virgem. E na minha vida de perdição eu já era um homem absolutamente experimentado, no meio de todas as festas e de todas as coisas. Surgiu-me inesperadamente uma sobrinha da mulher com quem eu ia casar. Quer dizer, eu ia casar com fulana e surgiu uma sobrinha de fulana, que era uma jovem mais nova do que eu, 13 anos. E perdemos a cabeça de um dia para o outro, e eu verifiquei que realmente tinha nas mãos uma virgem. E disse cá com os meus botões, ora, aqui está. Vai ser provavelmente a mãe dos meus filhos. E foi, contra tudo e contra todos, mais uma vez,